Paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Como vocês estão? Espero que esteja bem na graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos com a leitura bíblica e hoje nós estamos lendo, o projeto é ler a Bíblia em um ano, com 3 capítulos por dia, Você pode começar hoje, Se você não começou a ler ainda, você começa hoje. São 3 frentes, São Gênesis, a primeira frente, Salmo a segunda e Mateus a terceira. E você vai dando sequência, cada dia lê 3 capítulos por dia, E hoje a Bíblia chega numa passagem que é muito tremenda e é um ponto, olha qual é, a conversão de Saulo. Atos capítulo 9, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse algum daquelas seitas, quer homem, quer mulheres, os conduzissem preso a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura coisa te é dar coices contra os aguilhões. E ele, tremendo, atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam, espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não viu a ninguém, e, guiando-o pela mão, o conduzia a Damasco. Esteve 3 dias sem ver, não comeu e nem bebeu. E esteve 3 dias sem ver, não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, ao qual o Senhor disse em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Está um pouquinho ruim a luz aqui, E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, muito ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante do gentio, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Aleluia, Olha que tremendo, O versículo 17, ele fala assim: então Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse-lhe: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas, que enviou para que tomes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que uma escama, e recuperou a vista, então levantou-se e foi batizado. Olha que tremendo! Esse homem, ele tem uma carta, uma autoridade para poder prender os crentes, para poder entrar na onde tivesse ali reunido alguns crentes, quebrar tudo, fazer, E hoje em dia, quanta gente queria ter esse poder, essa autoridade para poder chegar e... Já pensou? Uma reunião ali, toda a igreja ele entrasse por dia, ele tinha autoridade. Ananias fala para o Senhor: Senhor, mas é aqui, ele tem autoridade para poder fazer. Mas Jesus fala: ele é importante. Olha como é tremendo, esse homem pega, eu gosto dessa palavra, e era para ser, Aleluia. Se fosse pela minha vontade, era para ser a primeira mensagem que eu ia ministrar, E estudei vários dias na conversão de Saulo em Paulo, Mas quando chegou lá, o Senhor falou: não é dessa maneira, A primeira mensagem não foi essa, Foi uma que eu nem tinha conhecido, nem tinha lido, lido uma ou outra vez,
era Paulo e Silas na prisão. Mas é interessante, o homem pega a carta, ele pega a carta para ir para Damasco, para chegar lá e prender os crentes. E eu começo a imaginar esse homem com carta, comitiva, indo para Damasco para fazer. Ele já tinha participado da morte de Estevão. E ele está indo para Damasco, a carta. Jesus aparece para ele num clarão. Irmão, as coisas não é brincadeira não. Quando Deus tem um propósito, quando Deus tem um chamado, quando Deus quer restaurar a vida de alguém, foi assim com Saulo de Tarso. O clarão apareceu. Quem é, Senhor? Estreitou, mas cadê a carta? Tem uma mensagem que Deus me deu uma vez, falou: procura a carta de Saulo, que está no caminho de Damasco. Onde foi parar a carta? Depois do clarão, o homem não enxerga. 3 dias sem enxergar. Estreitou, né? Mas o vídeo vai ficar muito longo. Então fica com Deus. Deus abençoe sua casa, sua vida e sua família, né? Um grande abraço a todos os inscritos. Mas procura a carta, né? Onde está a carta que Paulo tem trazendo das autoridades para chegar a Damasco? O homem chega arrastado pela mão. Ele entra em Damasco arrastado pela mão. 3 dias. Vamos ver Bíblia, né? Aqui em Atos, no capítulo 8, fala assim, né, a perseguição e a dispersação dos cristãos, nessa tradução aqui. E também Saulo consentiu na morte de Estevão, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Assim todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Aqui no 9, no versículo 4, quando Jesus fala com ele, né? E caindo em terra, ouviu uma voz que ele dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? Olha que tremendo, né? Olha que tremendo. E ele disse: quem é, Senhor? Quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Dura coisa te é dar coices contra os aguilhões, né? E, aleluia, olha para ver, né? E os homens que iam com ele pararam, espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, abrindo os olhos, e não viu ninguém, e guiado pela mão, conduzido a Damasco, aquele homem que vinha com autoridade, né? A gente não pode brincar com a Bíblia, né? A Bíblia não é brinquedo, não. A gente não pode brincar com as coisas de Deus. E aí, esse homem, ele tinha autoridade, né? E eu fiquei imaginando quanta gente queria ter essa autoridade para chegar lá, tá adorando, aprende tudo eles, né? Mas, aleluia, né? E esteve 3 dias sem ver, não comeu e não bebeu. Aquele homem que era forte, grande, né? Eu vou encerrar o vídeo aqui, tá tendo aqui, o pessoal tá conversando aqui na escada, né? Então um grande abraço, fica com Deus, Deus abençoe, ajude nós a divulgar o canal, ajude nós a fazer o ID de Jesus.